Ele sabia que não estava diante de um simples cemitério. Aquela visão carregava um peso espiritual que ultrapassava sua compreensão imediata. Era como se a morte tivesse tomado forma e reinasse soberana naquele espaço. Nenhum sinal de vida, nenhum vestígio de esperança. Somente silêncio e ossos. E foi nesse cenário que a voz de Deus irrompeu. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A pergunta cortou o ar como uma espada. Ele apenas disse: Senhor Deus, tu o sabes. O silêncio da noite pairava sobre o exílio. As margens do rio Quebar, onde os deportados de Jerusalém haviam construído suas tendas improvisadas, estavam marcadas pelo peso da saudade e pelo gosto amargo da derrota. Não havia festa, não havia cânticos, apenas o som de um povo que sobrevivia, mas não vivia. Entre eles estava Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote chamado por Deus para ser profeta em uma terra estranha. O coração de Ezequiel carregava a mesma dor que todos. Ele havia visto com seus próprios olhos os portões da cidade santa sendo violados, o templo destruído e o povo sendo arrastado em correntes para a Babilônia. A esperança que sustentava Israel parecia ter se perdido na poeira das estradas do cativeiro. Para muitos Deus havia se calado. Para outros ele havia abandonado sua herança, mas para Ezequiel a realidade era outra. O Senhor não havia se calado. Ele estava prestes a falar, e de uma forma que marcaria não apenas o profeta, mas toda a história da redenção. Foi numa dessas noites, quando a mente cansada tentava encontrar repouso, que Ezequiel foi tomado pelo Espírito. Ele não sabia se dormia ou se estava desperto, mas sentiu o peso da presença divina o conduzir para fora da realidade comum. Seus pés já não pisavam o chão da Babilônia, suas mãos já não tocavam as cordas da harpa pendurada nos salgueiros do exílio. Ele era levado como se fosse carregado pelo vento invisível do Altíssimo. E então, de repente, ele se viu em meio a um vale. Não era um vale comum, não havia rios correndo, não havia vida brotando da terra. O que seus olhos contemplaram foi um cenário de desolação absoluta. Ossos, incontáveis ossos, espalhados por toda a extensão. Brancos, ressequidos, quebradiços, marcados pelo tempo e pelo abandono. O profeta olhou ao redor e percebeu que não havia apenas alguns restos humanos, mas uma multidão de esqueletos desfeitos, reduzidos à poeira de sua própria existência. Era como se uma nação inteira tivesse tombado naquele lugar e se perdido no esquecimento. O vento soprava sobre o vale, levantando poeira fina que se misturava ao cheiro da terra seca. Ezequiel caminhava lentamente entre aqueles ossos, e cada passo era acompanhado por um estalo que ecoava, como se o próprio chão lamentasse. Ele sabia que não estava diante de um simples cemitério. Aquela visão carregava um peso espiritual que ultrapassava sua compreensão imediata. Era como se a morte tivesse tomado forma e reinasse soberana naquele espaço. Nenhum sinal de vida, nenhum vestígio de esperança. Somente silêncio e ossos. E foi nesse cenário que a voz de Deus irrompeu. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A pergunta cortou o ar como uma espada. Não era apenas uma curiosidade divina, mas uma provocação profunda, dirigida ao âmago da fé de Ezequiel. Ele olhou em volta novamente. O que via eram ossos sem carne, ossos que já haviam sido esquecidos pela vida. Em termos humanos, a resposta era clara. Não. Não havia possibilidade de retorno, não havia mais nada a ser feito. Mas Ezequiel não respondeu com sua lógica. Em sua boca não havia espaço para a incredulidade. Ele apenas disse: Senhor Deus, tu o sabes. Naquela resposta curta, havia submissão. Ezequiel sabia que não estava diante de uma pergunta para ser resolvida por raciocínio humano. Estava diante do mistério da vida e da morte, do poder que pertence somente ao Criador. Era como se ele dissesse: não depende de mim, não depende da história, não depende da força humana. Se algo pode acontecer,
Só o Senhor o sabe. E naquele instante, o silêncio do vale ganhou um novo peso. O profeta compreendia que Deus não o havia levado ali por acaso. Aquele vale de ossos secos era um espelho do povo de Israel. Eram ossos que um dia viveram, que tiveram carne, sonhos, futuro, mas agora estavam espalhados, sem conexão, sem forma, sem fôlego. Assim também estava Israel, derrotado, sem templo, sem terra, sem esperança. Ezequiel, em espírito, sentiu a angústia de cada osso diante dele. Era como se cada fragmento clamasse por uma história perdida, por uma memória esquecida. Talvez ali estivesse o guerreiro que um dia defendeu os portões de Jerusalém, o pai de família que sonhava com filhos crescendo na terra prometida, a mulher que cantava salmos nas festas de Sião. Todos reduzidos a pó, todos silenciados pela derrota. O peso dessa visão era quase insuportável, mas o que viria a seguir ultrapassaria qualquer expectativa humana. Deus olhou para o profeta e deu uma ordem. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta estremeceu. Falar a ossos? Que sentido havia em proclamar palavras a algo que não podia ouvir? Mas Ezequiel já havia aprendido que, quando Deus ordena, o impossível se curva diante da sua vontade. Então, ele abriu a boca e começou a profetizar. Seu coração batia acelerado e sua voz ecoava no vale vazio. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A cena estava apenas começando, mas já carregava em si a promessa de um milagre que não se restringiria àquela visão. Era um prenúncio de que o Deus que fez o homem do pó é também capaz de ressuscitar da poeira aquilo que os homens consideram perdido para sempre. O profeta ainda não sabia o que estava prestes a acontecer, mas o céu já se inclinava sobre aquele vale, e o Espírito do Senhor estava pronto para mover-se entre os ossos secos. O profeta permanecia em pé, cercado por um silêncio pesado que parecia prender o próprio ar. O vale diante de si não era apenas um campo de ossadas. Era um testemunho do fim da esperança humana. Cada osso espalhado carregava uma história interrompida, uma vida que não chegara ao seu destino. Ezequiel sentia como se estivesse andando sobre as ruínas de uma civilização inteira, um lugar onde o tempo havia parado para registrar o triunfo da morte. O sol, encoberto por uma neblina opaca, lançava sobre a paisagem um tom pálido, como se até a luz tivesse perdido sua força. O vento assobiava por entre as pedras, levantando poeira fina que se depositava sobre os ossos, embranquecendo-os ainda mais. Eles não estavam apenas secos, estavam completamente ressequidos, como se há séculos a vida tivesse se afastado deles. Nada restava além de fragmentos frágeis, prontos para se desmanchar ao menor toque. Ezequiel caminhava lentamente, cada passo ecoando como se quebrasse o silêncio eterno. Seus olhos percorriam os montes de ossos, espalhados sem ordem, como um exército derrotado que nunca foi sepultado. Ele sabia que, na tradição de Israel, não havia maior desonra do que morrer sem sepultura. Estar sem túmulo significava estar sem memória, sem dignidade, sem futuro. E diante dele estava não apenas um, mas milhares de corpos reduzidos a ossos esquecidos. Na mente do profeta, a visão ganhava proporções ainda mais profundas. Aquele vale não era apenas um cenário de morte física, era a representação perfeita do estado espiritual do povo. Israel havia sido arrancado de sua terra, levado ao exílio, espalhado entre nações estrangeiras. Eles já não cantavam os salmos de Davi, já não celebravam as festas no templo, já não erguiam suas mãos em adoração livre. Eram como ossos secos, desunidos, quebrados, sem fôlego, sem esperança. A secura dos ossos não era apenas biológica, era teológica. Representava a distância entre Deus e seu povo, causada pela desobediência e pela idolatria. Representava o vazio de uma nação que havia trocado a voz do Senhor pelas vozes dos ídolos babilônicos. Representava o silêncio de corações que já não acreditavam que o futuro poderia ser diferente.
O profeta, tomado por essa percepção, podia quase ouvir as palavras não ditas daqueles ossos. Um sussurro que ecoava em sua mente. Estamos perdidos. Nossa esperança morreu. Estamos cortados da promessa. Essa era a confissão não apenas dos ossos, mas do próprio povo exilado, que junto aos rios da Babilônia chorava lembrando de Sião. Ezequiel conhecia bem esse lamento. Ele mesmo havia sentido em sua carne a angústia de ser estrangeiro em uma terra que não era sua. Havia ouvido os insultos dos opressores que zombavam de sua fé, pedindo que cantassem os cânticos de Jerusalém em terra estranha. Ele sabia o peso de viver cercado por grandezas estrangeiras, enquanto a glória de Israel estava em ruínas. O vale, portanto, era mais do que um cenário. Era um espelho. Deus estava mostrando ao profeta, em imagens vivas, a condição espiritual e emocional do seu povo. Aqueles ossos secos eram a encarnação da desesperança. E diante deles, Ezequiel compreendeu que não se tratava apenas de Israel em exílio. Era o retrato de todo ser humano que se afasta de Deus. Uma existência sem fôlego, sem direção, sem vida verdadeira. O silêncio foi interrompido novamente pela voz divina. Um comando firme, mas carregado de um mistério profundo. Filho do homem, profetiza sobre estes ossos. Dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A ordem soava estranha, até impossível. Como poderiam ossos ouvir? Como poderia a morte responder? Mas era exatamente essa impossibilidade que revelaria a glória de Deus. O profeta respirou fundo, absorvendo o peso daquela responsabilidade. Ele entendeu que não falava por si mesmo, mas como porta-voz do Altíssimo. Sua voz não era apenas a de um homem clamando em meio à morte, era a palavra de Deus atravessando o silêncio do vale. Assim Ezequiel levantou sua voz e começou a proclamar: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vos cobrirei de pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Enquanto suas palavras ecoavam, o vale permaneceu por um instante silencioso. Mas havia algo diferente naquele silêncio. Já não era vazio. Era um silêncio carregado de expectativa, como se o próprio universo aguardasse o próximo movimento do Criador. Então, de repente, um som. Primeiro suave, como um sussurro distante. Depois, mais forte, crescendo, multiplicando-se. Era o som de ossos se movendo, ossos batendo contra ossos, ossos se juntando a ossos. O vale inteiro começou a estremecer com o estrondo daquilo que antes estava morto. Ezequiel olhava atônito. Onde antes havia apenas caos de ossos espalhados, agora se formavam esqueletos inteiros. As peças se encaixavam como se uma mão invisível organizasse cada fragmento. O impossível estava acontecendo diante dos olhos do profeta, mas a visão ainda não estava completa. O espetáculo que começava a se desenrolar no vale era apenas o prelúdio de algo ainda maior. O profeta entendeu. Quando a voz de Deus ecoa, até os ossos mais secos respondem. O vale agora não era apenas um lugar de ossos secos. Era um palco onde o mistério do poder de Deus começava a se manifestar. Mas antes do estrondo, antes do movimento, houve uma pergunta. E essa pergunta pairava sobre tudo como uma espada invisível. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel não podia responder com lógica. O que seus olhos viam era a total impossibilidade. Ossos espalhados, ressequidos pelo tempo, sem carne, sem fôlego. Do ponto de vista humano, não havia nada a ser feito. Mas o profeta sabia que aquela voz não falava de impossibilidades humanas. Aquela voz era a mesma que no princípio dissera: haja luz. E a luz surgiu do nada. Por isso, sua resposta foi humilde, mas cheia de fé. Senhor Deus, Tu o sabes. Essas 3 palavras, Tu o sabes.
carregavam mais do que submissão, carregavam confiança. Era como se Ezequiel dissesse: eu não sei, mas confio. Eu não vejo saída, mas tu vês. Eu não tenho poder, mas tu és o Todo-Poderoso. Essa resposta é por si só uma lição eterna. Muitas vezes, diante de situações de morte espiritual, de sonhos quebrados, de esperanças destruídas, não temos respostas. Não conseguimos enxergar como Deus pode transformar. E é nesse momento que precisamos aprender a declarar: Senhor, tu o sabes. Foi após essa declaração de confiança que Deus deu o comando. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui está o coração da visão, a palavra de Deus dirigida ao impossível. Não havia ouvidos naquele vale, não havia corações que pudessem receber a mensagem, mas ainda assim, o Senhor ordenou que a palavra fosse proclamada. Isso nos mostra que a eficácia da profecia não está no estado do ouvinte, mas no poder daquele que fala. Quando Deus ordena, até os ossos respondem. Ezequiel, tomado pelo temor e pela obediência, levantou a voz. Não importava se falava a seres vivos ou a ossos ressecados. O que importava era que falava em nome do Senhor. As palavras ecoaram pelo vale vazio. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vos cobrirei de pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ao ouvir sua própria voz proclamando tais palavras, Ezequiel deve ter sentido um misto de assombro e incredulidade. Ele falava, mas ainda não via nada. O vale permanecia estático, silencioso. Era como se a cena zombasse dele. Como podes falar de vida se tudo ao teu redor é morte? Mas o profeta continuou. Aqui há um detalhe precioso. O milagre não começou imediatamente. Houve um espaço de silêncio entre a profecia e a manifestação. Esse espaço ensina que a palavra lançada não é vazia, ainda que demore a mostrar frutos. Deus havia falado, e no tempo certo o vale responderia. Então aconteceu. Um som começou a se espalhar pelo vale, primeiro distante, depois mais nítido, crescendo a cada instante. Era o som de ossos se movendo, de fragmentos secos batendo uns contra os outros. O que antes estava disperso começou a se juntar. O profeta observava, maravilhado e aterrorizado ao mesmo tempo. O vale inteiro tremia com o estrondo. Ossos se encaixavam formando esqueletos completos. Era como se uma ordem invisível organizasse cada peça, devolvendo-lhes forma e estrutura. Onde antes havia caos, agora surgia ordem. Mas algo chamava a atenção de Ezequiel. Os esqueletos estavam de pé, mas ainda eram apenas ossos. E então, diante de seus olhos, nervos começaram a se estender, ligando parte a parte. A carne cresceu, cobrindo os ossos. A pele surgiu, envolvendo tudo. O vale, que antes era apenas pó, agora estava cheio de corpos inteiros. Entretanto, havia um detalhe crucial. Ainda não havia vida. Ezequiel percebeu que Deus estava mostrando algo profundo. Era possível que os ossos se juntassem, que a carne cobrisse os corpos, que a estrutura fosse restaurada. Mas sem o sopro, sem o espírito, continuavam mortos. Esse momento é carregado de simbolismo. Há situações em que as estruturas parecem estar no lugar. Famílias que têm aparência de união, igrejas que têm ordem, pessoas que têm conquistas externas. Mas sem o Espírito de Deus, tudo não passa de forma sem vida. O profeta olhou para aquele exército de corpos inertes e compreendeu. O milagre estava apenas pela metade. A palavra havia organizado, mas o Espírito ainda não havia soprado. Deus, então, falou novamente. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam.
Era a segunda ordem. O primeiro passo havia restaurado a forma, mas agora era hora de trazer o fôlego, a essência, a vida verdadeira. Ezequiel respirou fundo e obedeceu. Ele ergueu a voz mais uma vez, agora não aos ossos, mas ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O silêncio do vale foi quebrado mais uma vez, mas desta vez não por ossos se movendo, e sim por algo maior. O sopro de Deus invadindo a cena. O vale que antes era um deserto de silêncio, agora se transformava em palco de um espetáculo sem precedentes. O som dos ossos secos, movendo-se, ecoava como trovões subterrâneos. Era um ruído profundo, metálico, como se a própria terra estivesse gemendo. Ezequiel olhava atônito, e cada batida, cada estalo, reverberava em seus ossos vivos. De repente, o caos se converteu em ordem. Ossos dispersos, antes separados pela distância e pelo esquecimento, começaram a encontrar seus pares. Fêmures buscavam tíbias, crânios se firmavam sobre colunas vertebrais, costelas se uniam em torno de um vazio que em breve voltaria a pulsar. O profeta via com os próprios olhos a anatomia da criação sendo refeita diante dele. Cada detalhe era cuidadosamente restaurado. Era como assistir a um exército ressurgindo do pó, e então, como se obedecessem a uma sinfonia invisível, os esqueletos se ergueram. Primeiro, de forma lenta, vacilante, até se colocarem de pé. O vale que antes fora um cemitério esquecido, agora estava repleto de fileiras de ossos organizados. Mas a obra de Deus não havia parado ali. Os ossos, que já formavam corpos estruturados, começaram a ser revestidos. Nervos se estendiam como cordas vivas, conectando parte a parte. Veias surgiam, costurando-se ao redor dos membros. A carne começou a preencher os espaços, moldando músculos, cobrindo a fragilidade do esqueleto. Finalmente, a pele se estendeu como um manto, envolvendo tudo com perfeição. O vale agora já não era apenas ossos dispersos. Era um exército de corpos completos, com feições, formas e proporções. Porém, havia um detalhe que inquietava o profeta. Ainda não havia vida. Eles estavam ali, mas imóveis. Formas humanas, mas sem fôlego. Estrutura, mas sem essência. Era como contemplar estátuas silenciosas, um povo à espera de algo maior. Ezequiel compreendeu que o processo da restauração não se completava apenas com ordem e forma. Era necessário algo mais profundo, o Espírito. Sem o sopro divino, aqueles corpos permaneceriam apenas moldes sem alma. Foi então que Deus falou novamente, e sua voz quebrou o peso daquele silêncio paralisante. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. As palavras carregavam um mistério ainda maior. Não era apenas um chamado à vida, mas uma invocação ao Espírito que vem dos quatro cantos da terra, abrangendo toda a criação. Era como se o sopro de Deus fosse chamado para atravessar fronteiras, tempos e dimensões. Ezequiel, tomado pelo temor, obedeceu. Seus lábios se abriram, e sua voz ecoou em direção ao invisível. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Foi nesse instante que o vale mudou para sempre. O vento começou a soprar, primeiro suave, quase imperceptível, movendo poeira e levantando fios de areia. Depois, mais forte, como uma tempestade que varre os desertos. O sopro percorreu todo o vale, atravessando cada corpo. E então, os olhos mortos se abriram. O peito dos corpos começou a inflar. O ar entrou nas narinas, e o primeiro fôlego da vida percorreu nervos e músculos. O que antes era apenas carne inerte, agora se erguia com vitalidade. O profeta contemplava em êxtase. Diante dele, milhares de corpos se levantavam. Homens e mulheres que antes eram apenas ossos secos,
agora se transformavam em um exército vivo. Eles se posicionavam lado a lado, como guerreiros prontos para a batalha. O vale que antes representava derrota, agora era cenário de vitória. O som dos ossos havia dado lugar ao som da vida. Passos ecoavam, respirações enchiam o ar, e o vale estava repleto de movimento. Ezequiel sabia que não estava diante de um espetáculo comum. Era uma revelação. Deus não apenas mostrava que podia dar vida àquilo que estava morto. Ele mostrava que nenhuma derrota, nenhum exílio, nenhuma distância poderia impedir sua promessa. A mensagem era clara. Assim como aqueles ossos secos reviveram, assim também Israel, que se via sem esperança, seria restaurado. O povo que dizia, nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, seria reerguido pelo sopro do Espírito do Senhor. Mas havia ainda uma lição mais profunda. O profeta entendia que essa visão não era apenas sobre Israel, era sobre a própria natureza do homem diante de Deus. Sem o Espírito, somos apenas ossos secos. Podemos ter forma, podemos ter aparência de vida, mas não temos essência verdadeira. Somente quando o sopro do Altíssimo entra em nós é que podemos nos levantar como exército vivo. O vale que antes era sinônimo de morte, agora se transformava em testemunho da vida. A derrota se converteu em esperança. O silêncio deu lugar ao clamor de um povo restaurado. E diante daquela cena, Ezequiel percebeu. O Deus que havia soprado vida no pó para formar Adão no princípio, era o mesmo que agora soprava sobre ossos secos, restaurando aquilo que parecia perdido para sempre. Era o mesmo Espírito, a mesma voz, o mesmo poder. O profeta, tomado de reverência, permaneceu em silêncio, porque naquele instante, ele não apenas via ossos se transformando em um exército, ele via a essência da fé. Acreditar que o impossível pode se tornar realidade quando a palavra e o Espírito de Deus se encontram no vale da morte. O vento cessou, mas seu efeito permanecia. O vale, antes silencioso como um túmulo, agora pulsava com o som da vida. O profeta contemplava milhares de homens e mulheres em pé, organizados, firmes, como um exército diante do seu comandante. Não eram mais ossos dispersos, não eram mais cadáveres imóveis. Eles respiravam. Seus olhos estavam abertos. Seus rostos, antes desfigurados pela morte, agora brilhavam com a força da vida que lhes fora devolvida. Ezequiel tremia. Ele sabia que estava diante de algo que transcendia o tempo. Não era apenas um espetáculo para seus olhos, mas uma revelação para o coração de um povo inteiro, e talvez para toda a humanidade. Foi então que o Senhor falou novamente, e sua voz trouxe o sentido final da visão. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Porei em vós o meu espírito e vivereis e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Essas palavras perfuraram o coração do profeta. Ele compreendeu que não era apenas sobre ossos e carne, mas sobre esperança. O povo exilado, que vivia como morto no cativeiro, seria restaurado. Israel, que acreditava estar esquecido, seria lembrado. A visão revelava algo ainda mais profundo. Não havia sepultura capaz de impedir o poder de Deus. O túmulo, símbolo final da derrota humana, era apenas mais um lugar de onde o Senhor poderia arrancar a vida. Ezequiel recordou-se de Adão, moldado do pó da terra, que só se tornou alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Agora, naquele vale, via-se o mesmo princípio em escala coletiva. Não bastava haver forma, não bastava haver ordem. O Espírito era o que fazia a diferença entre o morto e o vivo, entre o desespero e a esperança, entre o exílio e a restauração. Mas essa visão
também apontava para algo além de Israel. Apontava para o futuro, para o dia em que um outro vale de ossos, o mundo inteiro mergulhado no pecado e na morte, receberia o sopro do Espírito de maneira definitiva. Ezequiel não podia compreender plenamente naquele momento, mas o que ele via era uma sombra do Pentecostes, quando o Espírito viria dos 4 cantos do céu e encheria homens e mulheres, transformando-os em um exército vivo, não com armas de ferro, mas com o poder da palavra. O Vale de Ossos Secos, portanto, era um prenúncio de uma promessa eterna. A vida sempre triunfará sobre a morte quando Deus sopra o seu Espírito. O profeta permaneceu em silêncio por alguns instantes. Seus olhos percorriam aquele exército que se erguera do nada. A poeira ainda pairava no ar, mas o som da respiração coletiva era o que dominava o ambiente. Ele compreendeu que essa visão não seria esquecida. Seria registrada, contada e recontada, porque não falava apenas de um povo, mas de todos os que em algum momento sentem que seus ossos secaram, que sua esperança morreu, que não há mais saída. A mensagem era clara. Não existe morte definitiva quando o Espírito de Deus decide soprar. E ali, no meio do vale, Ezequiel não apenas testemunhou o poder de Deus. Ele sentiu que também estava incluído naquela promessa, porque o vale não era apenas geográfico, era existencial. Todos nós, em algum momento, atravessamos vales de ossos secos em nossa alma. Mas o Espírito continua sendo o mesmo, vindo dos 4 ventos, trazendo vida onde só havia pó. E assim terminou a visão, com um exército de pé, com o profeta em silêncio reverente e com a certeza de que a esperança pode ser restaurada mesmo quando tudo parece perdido. Porque o Deus que fala aos ossos secos continua falando até hoje. O vale ainda estava diante dos olhos de Ezequiel, mas agora não era mais cenário de desolação. O que antes era campo de morte, agora se transformara em palco da vida restaurada. Os ossos que haviam se juntado, a carne que se formara, o sopro que descera dos céus, tudo isso não fora apenas espetáculo, era mensagem. Deus então revelou: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Essas palavras soaram como martelo sobre a rocha. O profeta compreendeu. A visão não era uma parábola distante, não era uma metáfora vaga. Era sobre o seu próprio povo. Israel, que se via esmagado sob o peso do exílio, era como aquele vale seco, espalhado, quebrado, sem vida nem esperança. O lamento do povo ecoava em sua mente. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Era exatamente o que diziam os exilados às margens do rio Quebar. O exílio não destruíra apenas suas casas e muralhas, destruíra seus corações. A alma nacional estava desfeita. E foi nesse ponto que Deus declarou algo que mudaria para sempre a maneira de Israel enxergar seu futuro. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. O profeta estremeceu. Deus falava de sepulturas, mas não apenas no sentido físico. Era como se dissesse: eu abrirei os túmulos da sua desesperança. Eu arrancarei vocês do cativeiro da Babilônia, do cemitério das nações, e vos levarei de volta à terra prometida. Era a promessa de restauração. O vale não terminava em morte, mas em retorno. E havia ainda mais. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Aqui a visão ganhava uma dimensão ainda maior. Não era apenas o regresso geográfico, não era apenas reconstruir muralhas ou plantar vinhas em Jerusalém. Deus falava de uma restauração interior, de uma vida nova que viria do Espírito Santo. Ezequiel entendeu que o exílio não havia sido apenas castigo, fora também escola. Deus permitira que seu povo experimentasse o desespero, para depois revelar que a vida só pode ser sustentada pelo Espírito. Esse anúncio ecoava promessas antigas. Moisés havia dito que nos últimos dias Deus circuncidaria o coração do seu povo para que o amassem de todo o coração e alma. O profeta Joel falaria de um derramamento do Espírito sobre toda a carne.
E Ezequiel agora se tornava testemunha de que a esperança não seria apagada. Naquele momento, o vale deixou de ser apenas visão. Tornou-se profecia viva. Deus restaura aquilo que os homens já declararam morto. Mas havia ainda uma camada mais profunda, porque essa visão não falava somente a Israel. Falava também à humanidade inteira, que desde Adão carrega a marca do pó e do túmulo. O vale de ossos secos é o retrato de todos nós sem Deus, secos, fragmentados, incapazes de viver. E aqui se revela o mistério. O mesmo Deus que soprou vida em Adão, o mesmo que ergueu um exército em Ezequiel, é o mesmo que promete ressuscitar os mortos em Cristo. O vale de ossos secos é sombra de uma promessa ainda maior: a ressurreição final, quando todos os que dormem ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos seus túmulos. O vento cessou. O silêncio voltou a dominar o vale, mas já não era o silêncio da morte. Agora era o silêncio da vida, que respira em uníssono, de um exército que aguarda instruções, de um povo que aguarda redenção. Ezequiel permaneceu ali, contemplando tudo. Seus olhos ainda viam ossos que antes estavam espalhados como poeira, mas sua mente agora enxergava algo muito maior, a esperança restaurada de um povo inteiro. Deus havia falado, a visão estava completa. O profeta entendia que aquele espetáculo não era apenas para os seus olhos, mas para a alma de toda uma nação e para todas as gerações que leriam suas palavras. O vale de ossos secos se tornara um lembrete eterno. Não existe deserto tão profundo, nem cativeiro tão pesado, nem morte tão definitiva que o Espírito de Deus não possa reverter. Esse era o último capítulo da visão, da morte à vida, do pó à esperança, do vale à terra prometida. Mas para além de Israel, esse último capítulo é também nosso, porque todos nós, em algum momento, nos sentimos como ossos secos. Sentimos o peso do desânimo, a secura da fé, a solidão de quem olha ao redor e só enxerga cinzas. É nesse ponto que a voz de Deus ainda ecoa: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A resposta continua a mesma: Tu o sabes, Senhor. E é então que o Espírito sopra. Ele sopra sobre famílias que se quebraram, sobre corações que desistiram, sobre igrejas que perderam o vigor. Ele sopra sobre homens e mulheres que acreditaram que seus sonhos estavam enterrados. E quando o Espírito sopra, ossos secos voltam a viver. Essa visão também aponta para o maior de todos os milagres, a ressurreição em Cristo. Porque se no vale Deus ergueu um exército, na cruz e no túmulo vazio, ele inaugurou a vitória final sobre a morte. O vale de ossos secos é sombra do dia em que todos os que dormem em Cristo se levantarão incorruptíveis. É por isso que a esperança cristã não é frágil nem ilusória. Ela não depende de circunstâncias. Ela se firma no Deus que chama à existência as coisas que não existem, que abre sepulturas, que sopra vida onde só havia silêncio. O último capítulo da visão de Ezequiel, portanto, é também um convite, um chamado para que cada um de nós reconheça: por mais seco que esteja o vale da nossa alma, por mais impossível que pareça o futuro, o Espírito de Deus ainda sopra. O mesmo Espírito que restaurou Israel, que formou a igreja, que levantará os mortos no último dia, é o mesmo que pode transformar o seu vale em um campo fértil de esperança. E ao contemplar essa promessa, resta apenas uma certeza: não importa quão seca esteja a nossa vida, o Deus que escreveu o último capítulo é fiel para cumprir cada uma de suas palavras. E assim, diante do vale que se transformou em vida, lembramos que a história não termina na derrota, mas sempre na esperança. Porque o último capítulo não pertence ao exílio nem à morte. O último capítulo pertence a Deus.